O recorde de sobrevivência no mar, triste recorde, mas enfim, ainda bem que o cara sobreviveu, por isso que é. O recorde de sobrevivência no mar aconteceu em 2014, portanto, há 8 anos atrás. Recente pra cacete. 8 anos atrás, tá? Um pescador, que é salvadorenho, mas morava no México. Esse cara ficou, vocês vão rir, tá? Esse cara ficou 14 meses no mar à deriva, sem água nem comida. Ah, 1 ano e 2 meses. Exato. E isso aconteceu há 8 anos atrás. Já tinha satélite, GPS, Pô, eu não lembro. Tu lembra de ter lido esse Iridium, notícia? já tinha tudo Não. e não acharam o cara. O cara foi dado como morto logo depois. O cara atravessou a deriva da costa do México até as Ilhas Marshall, que é o Pacífico Sul. Já atravessou o Pacífico inteiro, a deriva. Não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Só E ele tinha estava em cima do quê? um barco aberto de fibra de vidro, uma canoa. Aham. Usavam para pescar. A única coisa que ele tinha dentro do barco era uma caixa grande de isopor, porque ele saiu para pescar. O cara era pescador. Ele e um amigo dele. Na verdade, não é bem amigo, mas era um rapaz que ele conheceu e foi pescar com ele. E vou resumir pra caramba a história, mas eles saíram para pescar e se afastaram, começou um mar muito ruim, um vento muito ruim, uma tempestade chegando, e o motor dele deu pau na hora de voltar. O motor de popa não pegou. E aí a tormenta foi empurrando eles para frente e eles foram se afastando cada vez mais da costa. Não me lembro mais, mas alguns meses depois, 3 ou 4 meses depois, o cara morreu, o amigo dele morreu, porque o amigo dele não conseguia engolir praticamente nada do que eles conseguiam capturar para comer. Então ele morreu de inanição. Mas ele continuou, cara. Ele continuou e continuou sendo levado pela corrente. Mas o que mais me impressiona nessa história é assim, há 8 anos atrás, com todos os aviões que passam em cima do Pacífico, satélite, a NASA, né? Ninguém acha um cara no mar. Ele estava dentro de um barco, o barquinho foi sendo levado, ele entrou numa corrente, né, que é até relativamente conhecida no Pacífico, né, flui sempre no mesmo sentido, e ele foi sendo levado. 14 meses depois, 434 dias, uma coisa assim, por obra da natureza, ele foi dar numa ilhota lá, esse cara, e aí nessa ilhota tinha um casal, tinha um casebre, tinha um casal, e ele chegou lá. Ele estava surpreendentemente bem para quem passou todo esse tempo no mar. Peixe faz bem, então, hein? Então, mas na verdade o que ele sobreviveu graças à tartaruga. O que Tartaruga? mais se alimentou foi tartaruga. Era isso que... Pois é, Pois quem é, comia? porque a tartaruga é relativamente fácil de você capturar, porque ela sobe para respirar, ela fica na superfície, né? E ela é lenta. Então, se você tiver uma certa habilidade, você consegue puxar uma tartaruga, desde que não seja muito grande, para dentro do barco. E a tartaruga foi a principal fonte de alimento dele, porque a tartaruga, além de dar carne, o sangue também Hidrata. Exatamente. E é um baita alimento. Então, a principal fonte de alimentação dele eram tartarugas. Mas é claro que ele foi desenvolvendo umas técnicas, né? Então, ele passava a pegar resto da carne de tartaruga e deixava num canto lá do barco e começou, em determinado momento, a começar a pegar aves também, que pousavam no barco. Isso acontece muito no oceano, a ave vem e pousa para descansar. E aí ele começou a também se alimentar, variar a dieta dele com ave, né? Mas ele contava aqui. A hora que você pega uma ave, tira a pena, não sobra nada, só sobra osso. Mas, enfim, esse cara ficou 14 meses nessa situação, só bebia água quando chovia, e ele usava a caixa de isopor, que era uma caixa grande, para dormir. Ele entrava dentro da caixa para se aquecer, porque ele estava num barco aberto, que era uma canoa, uns 7, 8 metros de comprimento. Então, o mais incrível para mim é como é que ele conseguiu se manter lúcido durante esse tempo todo. Agora, o pior é que é o seguinte, olha como o ser humano é uma coisa desgraçada. Esse cara, que no meu concepção esse cara é um herói, esse cara chegou lá nas Ilhas Marshall, tá? Foi
resgatado, veio lancha lá da capital, levaram os caras para cá. E começaram a duvidar da história dele. Porque até compreensível você falar, pô, como é que o cara vai viver 14 meses sem água nem comida? Tem um detalhe. Eles tinham saído para pescar. E eles foram pegos pela tempestade no segundo dia. Eles até tinham algum pescado, que já tinham pescado, que consumiram nos primeiros dias, depois não tinha mais nem material suficiente de pesca. Mas, enfim, esse cara, quando foi resgatado, ele foi levado para a polícia, acusado de, eventualmente, ter praticado canibalismo com o companheiro dele. Puta de merda. ter comido o cara. Era o que todo mundo imaginava. O cara morreu e ele sobreviveu, ele está relativamente saudável, né? Estava mais magro, etc. Tal. E aí começaram a duvidar, e isso é muito comum, muito comum. Nessas situações limites, o cara fala, pera um pouquinho, cadê o outro cara? Morreu? Alguém viu? Não, ninguém viu, está no meio do mar. Não tem testemunha, não tem câmera de segurança, não tem nada. O mar é o ambiente perfeito para o crime perfeito, né? Você não precisa nem dar tiro no cara, você só empurra o cara no mar. Joga ele na água e tchau. Então, ele começou a ser questionado. Pô, botaram o cara para fazer detector de mentira. Passou uns 15 dias sendo apedrejado no mundo inteiro, cara. E o cara era um humilde pescador. Mas parece que tem um negócio aí na justiça, eu não sei se isso é para todos os países, mas em situações extremas, você não pode ser preso por ter matado alguém para sobreviver. Interessante. Tem um caso famoso disso. Eu lembro porque a Mila, que é minha esposa, ela estudou direito muito tempo. Ela fala de uma mina de trabalhadores que ficaram soterrados ali, não tinha como sair. E alguns foram adoecendo e não tem como sair, os caras vão decidir, então, quem que vai morrer para servir de alimento para os outros. E todo mundo que se alimentou até eles serem resgatados, eles foram absolvidos pela justiça, porque é a única situação em que você pode ser absolvido por ter matado alguém. É para sobreviver.